Depois daquela cagada do Cássio, aquela vitória nos últimos 30 segundos, o Cruzeiro se reapresentou ontem na Toca da Raposa. E hoje, dia 3/2/2026, tem treino às 10 horas da manhã, visando o restante do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá em último lugar, tem que sair dessa condição. Tem você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares. Ative o sininho para quando sair conteúdo novo você ser informado. Então vamos ao conteúdo do vídeo. O Cruzeiro se reapresentou ontem na Toca da Raposa, teve aquele famoso regenerativo para quem participou do jogo contra o Betim, e aqueles que tiveram pouca minutagem ou não participaram, teve treino normal. O trabalho segue hoje, terça-feira às 10 horas tem treino. Amanhã, quarta-feira, tem treino às 16 horas. E aí eu acredito que tenha regime de concentração, como teve no jogo contra o Betim. E o Cruzeiro joga no Mineirão na quinta-feira às 21h30 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. O Cruzeiro precisa se recuperar no Brasileiro, porque é a primeira rodada, mas no desenho lá o Cruzeiro está em último. 4 gols sofridos fizeram com que o Cruzeiro se posicionasse em último lugar na tabela do Brasileiro. Nem na primeira, nem na 10ª, nem na última rodada, o Cruzeiro pode ficar em último colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, sem hipótese alguma. Então, quinta-feira é uma oportunidade de se recuperar. O Tite ganhou um respiro, como a gente falou aqui na análise de ontem. O Tite ganhou alguns dias e algumas horas para trabalhar e melhorar. E à medida que esse time vai treinando, ele vai evoluindo. A evolução ela tem que acontecer. No meu ponto de vista, já evoluiu mentalmente no último jogo. Porque conseguiram competir até o último segundo. Coisa que não aconteceu nos jogos anteriores. Chegou ali 5, 10, 15 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro desistiu de jogar. E por isso, no meu ponto de vista, teve a derrota larga para o Botafogo. E teve a derrota para o Atlético no Clássico. Porque só o Cruzeiro, mesmo cansado, mesmo sem condicionamento físico, se mantesse correndo com vontade, não teria perdido o Clássico. Na pior das hipóteses, um empate teria vindo. Mas enfim, então, sequência aí do Cruzeiro é quinta-feira, Mineirão contra Curitiba, segunda rodada do Brasileiro. Domingo, América no Mineirão, 7ª rodada do Campeonato Mineiro. E aí, faltando a 7ª e a 8ª rodada, Cruzeiro hoje não está na zona de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro, se acabasse hoje o Campeonato Mineiro, Cruzeiro não estaria classificado para as semifinais do Mineiro. Porque o Cruzeiro está em segundo colocado no seu grupo e no Mineiro classifica os 3 melhores primeiros e o primeiro, segundo melhor. O Cruzeiro hoje não é o primeiro, segundo melhor. Hoje o primeiro, segundo melhor é o Atlético, que também não lidera o seu grupo, né? Então, ele precisa vencer o América para ele se posicionar ou buscar essa vaga de classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. E é importante o Cruzeiro vencer e é importante o Cruzeiro classificar no Mineiro. Por quê, gente? Não é pelo título em si, mas é por causa das narrativas. Se o Cruzeiro não ganha o Clássico, ele perde as narrativas. Se ele não se classifica para a semifinal do estadual, ele perde as narrativas. E se você perde as narrativas, você vai receber pressão das redes sociais e das pessoas, porque as pessoas acabam sendo arrastadas para esse lugar de pressão. Ah, tá tudo ruim, ah, derruba o fulano, tem que trocar o treinador. E todo mundo vai indo nesse fluxo. Infelizmente, é um movimento social e natural. É impossível você não ser cobrado e pressionado por esse movimento. Então, o que o Cruzeiro precisa fazer? Não porque o Campeonato Mineiro vale muito, é isso, é aquilo. Não, a gente já sabe, já não vamos nem entrar nessa questão aqui, não, que a gente sabe que não vale. Mas para ter paz, para trabalhar e evoluir o time naquilo que realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro. Então, quinta-feira tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque esses pontos agora no início vão fazer falta lá na frente. O brasileiro tem que vencer. Quanto ao América, tem que vencer também, porque tem que buscar essa classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. E aí, na quarta-feira, tem um jogo difícil também, que aí o Cruzeiro visita o Mirassol. Ele faz 2 jogos no Mineirão, depois ele vai a São Paulo jogar contra o Mirassol, que hoje é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, gente. É um dos melhores times hoje do futebol brasileiro, é o Mirassol. Não é sobre dinheiro, não é sobre os nomes, mas sobre as ideias do trabalho, a estrutura, a organização. Cara, o Mirassol tá muito legal o trampo lá, velho. E não é desse ano, do ano passado já fez um bom trabalho, 4º lugar no Campeonato Brasileiro, classificação direta para Libertadores. Rafael Guanais, melhor treinador do Brasileirão, recebeu o troféu ano passado e continuou o trabalho, continuou as ideias. Chegou agora o Campeonato Paulista. Cara, tá passando o cerol em todo mundo. Começou o Campeonato Brasileiro, já passando o cerol também. Então, o Cruzeiro vai ter 3 jogos difíceis e que ele precisa ver, ó, contra o Curitiba, tem que vencer. Inegociável. Quanto ao América, também tem que vencer. E por que eu falo vencer? Pro progresso do trabalho, para aquilo que é importante acontecer. Se perde contra o Curitiba, já perdeu contra o Atlético.
um time de Série A, já perdeu contra o Botafogo, um time de Série A. Se perde contra o Curitiba, você começa a ter narrativas negativas demais nesse aspecto, que vai atrapalhar o trabalho que está acontecendo dentro da toca. Então, muito cuidado, vence o Curitiba. Muito cuidado, vence o América, para a sequência do Mineiro. O Mirassol, cara, você tem ali aí você tem uma gordura, olha que absurdo. Se empatar contra o Mirassol lá, meu amigo, tá tudo certo, vamos continuar progredindo, ok? Agora, se vence os três, lindo, maravilhoso. Mas eu não gosto desse discurso, é obrigado, porque tem... Não, agora, em fevereiro, ainda não é obrigado, tá? Ainda não. Mas daqui uns 20 dias, 30 dias, aí o Cruzeiro vai ter que entrar numa fase seguinte, cara, tem que vencer. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem e pelos objetivos que tem na temporada, que é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Tite perdeu 2 jogadores no jogo contra o Betim, que foram Chico da Costa, que teve ali uma lesão muscular constatada, e o Jonathan Jesus, que teve uma lesão no ligamento do joelho, né? Lesões simples, mas só para explicar de uma forma bem popular, o que é uma lesão muscular? Imagina um elástico, você estica, 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 ele não arrebenta, mas quando você volta ele para a posição inicial, ele tá cheio de rasgos, fissuras. Você vê que ele foi machucado, não rompeu, mas tá cheio de machucado. É isso, é a lesão muscular. O Chico da Costa, ele esticou demais, fez um movimento muito forte, muito brusco na hora dele dar aquela arrancada, esticou, ali deu pequenos rasgos na musculatura, e aí é detectada a lesão muscular, o jogador sente, ele já logo sai, então fizeram os exames ontem na Toca da Raposa. Essa lesão, em torno de 3 semanas, tá, gente? Em torno de 3 semanas. Mas o que vai dizer quando ele vai voltar é o dia a dia. O quanto o corpo dele recebe o tratamento e evolui. Mas em torno disso, 3 semanas. Em torno de 3 semanas, a recuperação de uma lesão muscular simples, no caso que foi a do Chico da Costa. Mas é o corpo dele no dia a dia que vai dizer o quanto ele vai voltar. O Jonathan Jesus, ele teve um estiramento no ligamento do joelho. Então vamos lá, numa linguagem bem popular. Cara, a perna, ela é constituída pelo pé, pela perna e pela coxa, que é o fêmur. E ali tem pele, tem músculo, tem osso e tem o ligamento. O ligamento é que liga uma parte na outra. Então, no ligamento do joelho, ligamentos, né? São vários ligamentos ali, tá? Ele teve um estiramento. O que é um estiramento? Cara, o campo estava molhado, um campo que tem pouca grama. Então, o jogador, ele tá acostumado a fazer um certo tipo de movimento, ele acelera para ir numa jogada e depois ele vai e desacelera. E aí ele trava o corpo dele. E ali os ligamentos trabalham muito para fazer esse break, para travar. E ali o campo não é o ideal ou não tem tanta qualidade. Então ele torceu, uma pequena torção em algum ligamento ou ligamentos do joelho. E ali é feito o exame. Cara, o Jonathan Jesus em torno de 1 mês, tá, gente? Em torno de 1 mês. Se ele vai voltar antes, vai depender muito do corpo dele e do dia a dia, de como ele vai receber o tratamento, que vai ser um tratamento mais natural. Ambos vão ter um tratamento mais natural, não vai ser necessário cirurgia, e o quanto ele vai se adaptar, receber e progredir para voltar o quanto antes. Então, Chico da Costa em torno de 3 semanas, Jonathan Jesus em torno de 4 semanas. E aí o Cruzeiro perde o zagueiro titular. Mas a boa notícia é que Vidalba já vinha treinando com o elenco normalmente. Não sei por que o Vidalba não foi contra o Betim. Talvez por questões também do campo e estratégia. Cara, voltar ele agora pra quê? Qual a necessidade de voltar ele agora? Então, eu acredito que Vidalba volte contra o Curitiba, tá? Volte contra o Curitiba. Então, olha pra você ver, cara, como é que o elenco do Cruzeiro tá, né? O Jonathan Jesus vinha sendo titular, porque o Vidalba tava fora por causa de lesão. Aí o Jonathan Jesus vai sair por lesão e vai voltar o Vidalba. E aí a pergunta é, volta o Vidalba como titular ou volta o João Marcelo? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. O João Marcelo, que entrou nos últimos jogos, assim, sentindo ele meio inseguro, sabe? Muito inseguro o João Marcelo. Mas enfim, cara, então perde o Jonathan Jesus, mas retorna o Vidalba, que já vinha treinando com o elenco normalmente, já não tinha lesão nenhuma mais. E outro também que tá pra voltar, galera, é o Sinisterra, que a galera tá segurando ele um pouco mais pra fazer um trabalho com ele, pra ele não voltar a sentir. Porque qual que é o problema do Sinisterra? Ele tá curado, ele tá bem,
Aí ele volta e volta a sentir novamente. E volta a se lesionar novamente. Então tá muito ligado à confiança, à mente do jogador, do que a questão mesmo clínica. Então tá sendo feito um trabalho de reforço com ele para ele não voltar e voltar a sentir. Porque isso desgasta demais o profissional. Ele vai perdendo a confiança. E isso é muito ruim. Então, outro que deve voltar nos próximos jogos aí, talvez nesses próximos 3 jogos aí, ó. Se não voltar contra o Curitiba, pode voltar contra o América no final de semana, ou contra o Mirassol, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, é o Sinisterra. E o Cruzeiro precisa muito. A gente falou que ontem no vídeo sobre isso. O quanto o último terço do Cruzeiro tem errado. E se você for olhar, o jogador mais perigoso do Cruzeiro, ou que mais acertou o gol, ou que mais incomodou, principalmente no segundo tempo, que foi onde o Cruzeiro acertou as finalizações. No primeiro tempo o Cruzeiro não acertou as finalizações. O primeiro chute no gol foi aos 34 do segundo tempo. Foi o Wanderson. O Wanderson, que não chuta, né? O Wanderson, que... E de fato, cara, o Wanderson tem uma questão com o gol que é incrível. Cara, ele chutou 2 vezes lá no gol, lá quase foi gol, exigiu uma defesa importante do goleiro. Inclusive foi o primeiro chute no gol do Cruzeiro contra o Betinho, foi do Wanderson. Né? Muitos... Gente, eu só citei o Wanderson, o vídeo não é sobre o Wanderson, tá? Comentem à vontade, fiquem à vontade aí pra curtir, pra comentar, mas o vídeo não é sobre o Wanderson. Só uma citação. E teve aquela cabeçada ali também no segundo pau. Eu acho que ele fechou o olho, tá? Ele assustou e fechou o olho. Dá pra ver na reação dele. Assim, ó, quando ele faz assim, ó. Aí a bola vai, bate e sobe. Ele não mantém firme pra bola bater na cabeça dele e ir. Parece que ele fecha o olho e ela faz esse movimento aí com a cabeça dele, acaba subindo. Mas enfim, cara, o Cruzeiro precisa de atacantes. O Cruzeiro precisa de homens na beirada, agressivos, que buscam a profundidade, um contra um. E nós estamos tendo pouco. Se você for olhar, você tem o Arroio, você tem o Kenji. Eu nem considero o Wanderson um jogador de drible de um contra um. Não considero, eu não considero. Eu considero ele um atacante, mas não com essa eficiência. Eu acho que é Arroio e o Kenji. Christian joga ali, mas não é um homem de um contra um de profundidade. Não é. Tem velocidade, tem agilidade, mas não é esse jogador. Então o Cruzeiro precisa, cara, de jogadores assim, que atuem ali pelas beiradas e que tenha eficiência. Porque o Cruzeiro precisa de gols, o Cruzeiro precisa de dribles, o Cruzeiro precisa de jogador que rompa as linhas. Então o Sinisterra é muito importante. Vai ser muito bem-vindo para essa sequência. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, ok? Ative os sininhos aí para você não perder nenhum conteúdo. Me siga nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31. E você que não é inscrito, meu amigo, se inscreva no canal. Tamo junto.